Fala galerinha, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21 e eu estou gravando esse vídeo especialmente para os alunos do sexto ano da nossa querida Escola Evangélica Vicente Costa, ok? A gente vai dar seguimento nessa aula àquele conteúdo que nós iniciamos na aula anterior, ok? Se você caiu por aqui, né, sem ter visto essa aula, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você primeiro assisti-la, ou melhor, assistir a ela, e aí depois você volta aqui, ok? Bom, nós falamos na aula passada, só revisando para não começarmos de forma abrupta, sobre as 10 classes, né? O fato de que o português ele apresenta 10 classes de palavras, ou seja, em português as palavras elas podem ser classificadas em 10 diferentes grupos, ok? E eu fiquei, na aula de hoje, de dar início, né, ao estudo no primeiro grupo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso slide, o slide da nossa aula, porque hoje nós vamos falar sobre a classe dos substantivos, ok? Então, das 10 classes que existem, lembrem disso, certo? São 10. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo, né, de taxonomia na língua. Lembra lá da palavra? Tá lá, né? Eu vou relembrar aqui com vocês agora, com os substantivos, certo? Então, relembrando aí, nós estávamos falando na aula passada sobre taxonomia, né? Ou seja, do grego taxis, né, arranjo, e nomia, método, ou seja, um método de arranjo, um método de organização. E nós falávamos que a ciência, ela busca isso, ela busca estudar o mundo ao redor e verificar e achar, né, e criar ordem no universo, né, a organizar as coisas. Isso vale para todas as ciências, inclusive as ciências da linguagem, certo? Então, se o biólogo faz isso com os seres vivos, dentro dos estudos da linguagem, nós vamos fazer isso com as palavras, ok? Foi o que nós vimos. E aí, a gente falou sobre esse termo, taxonomia linguística, que é justamente fazer essa classificação com a língua, com a linguagem, com as palavras. E aí eu apresentei aqui para vocês essas 5 palavras, certo? E eu mostrei, né, eu provei para vocês que dessas 5 palavras que estão aqui, há uma que destoa das outras 4, certo? Que claramente não, se formos colocar em grupos ou em 2 grupos, né? Você diz, eu divido isso daí em 2 grupos. Claramente essa palavra vai ficar sozinha, não vai fazer parte do mesmo grupo das outras 4. Por quê, gente? Porque apedrejar no caso, né? Por quê? Porque apedrejar, veja bem, você não usa a palavra apedrejar para dar nome para alguma coisa que existe no mundo, enquanto que as outras 4 você usa. As outras 4, por exemplo, também, quando você quer expressar o plural, eu disse isso na aula passada, você coloca a letra S e fica tudo certo, né? Apedrejar não funciona assim. Por outro lado, tá? Eu posso fazer com apedrejar uma coisa que eu não consigo fazer com as outras 4, que é trabalhar aquilo que a gente vai ver depois com esses termos mais técnicos, mas é trabalhar a questão da conjugação, né? Quando você vai pegando os pronomes e vai colocando lá o verbo em cada forma diferente de acordo com o pronome. Então, eu apedrejo, tu apedrejas, ele apedreja, nós apedrejamos, vós apedrejais e eles apedrejam. Você não consegue fazer isso com as outras palavras que estão aí, certo? Eu pedregulho, tu pedregulhas, ele pedregulha, nós pedregulhamos. Não, isso não existe. Eu pedreiro, tu pedreiras, ele pedreira, nós pedreiramos. Não. Eu pedro, tu pedra, ele pedras. Não, melhor, eu pedro, tu pedras, ele pedra, nós pedramos, né? Se eu não tomar cuidado, eu vou acabar falando até outro verbo, que é outra palavra, né? Uma palavra não muito cheirosa. A mesma coisa pedra, né? Eu pedra, tu pedras, ele não dá. Então, veja que essas palavras elas se comportam de formas diferentes, certo? E elas têm formas diferentes, fazendo aí a associação com aquilo que a gente viu aquele joguinho que a gente fez na aula passada, né? Então, isso é taxonomia linguística. E a gente vai começar, então, hoje, falando dos substantivos, ok? Dos substantivos. Então, vamos lá. Substantivo, ok? Nossa primeira classe das 10 aí. Estamos iniciando, né, algo que nunca, jamais, mesmo de fato, vai abandonar vocês, tá? Eu quero dizer para vocês que a gente está iniciando um conteúdo em língua portuguesa que você vai usar até o final dos seus dias, enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver trabalhando, certo? Enquanto você estiver ali vivendo a sua vida acadêmica, profissional,
isso que a gente vai aprender a partir de agora, né? Vai iniciar, né? A partir da aula de hoje, nunca mais vai abandonar você. Nunca, nunca. Certo? Então, eu preparei um conceito bem bacana do que é substantivo, o mais completo que eu pude pensar, certo? E é o seguinte, tá? Você vai chamar de substantivo o seguinte: recebe o nome de substantivo toda palavra usada, prestem atenção, para nomear os seres que existem no mundo, vivos e não vivos, visíveis e invisíveis, concretos e abstratos, reais e imaginários. Tudo aquilo que tem nome no universo, esse nome será justamente o substantivo, certo? Então, veja que eu grifei aí, deixei destacado em vermelho, a palavra, certo? Por que isso? Porque o substantivo, veja bem, não é o ser, certo? O substantivo é a palavra que você usa para dar nome para aquele ser. Então, não confunda. Existe o ser real no mundo, ou irreal, no caso, né? Imaginário. Existe o ser, certo? Seja ele vivo, seja ele não vivo, seja visível, invisível, concreto, abstrato, real, imaginário. E existe a palavra que eu utilizo para nomear esse ser, ok? O substantivo é a palavra, tá? Então, veja aqui, eu separei algumas imagens, né, para ilustrar isso, tá? Então, olha lá. Esse ser aqui no mundo, né? É uma coisa que existe no mundo, é uma coisa visível, é uma coisa concreta, é algo real, certo? Porém, é não vivo. Ou seja, não é um ser vivo, né? É um ser não vivo, no caso, abiótico, como a gente chama, né? De forma mais técnica na biologia. Ele não tem vida, certo? Então, mas tem um nome para essa coisa no mundo, para esse ser, certo? A gente chama isso aí de pedra. Então, existe o ser pedra, certo? Que aí está representada por uma imagem. E existe a palavra pedra. Ora, a palavra pedra é usada para nomear esse ser, certo? Então, no caso, esse ser. Então, a palavra pedra vai ser um substantivo. A palavra pedra, dentro da classificação das palavras, da taxonomia linguística, será uma palavra classificada como substantivo. A palavra pedra, portanto, é um substantivo, certo? Veja agora essa imagem aí, né, representando um ser um pouco diferente do ser anterior, certo? Aqui você novamente tem um ser real, concreto, visível, porém agora vivo, é um ser vivo, certo? Do reino ali das plantas, do reino plantae, certo? Então, existe uma palavra na língua portuguesa que a gente utiliza, né, que a gente pode utilizar para nomear esse ser aí, certo? Que é a palavra flor, não é verdade? Então, se a palavra flor é usada para dar nome para esse ser que está aí, certo? Então, a palavra flor é um substantivo, ok? Seguindo. Então, veja, aqui eu tenho um par de sapatos, não é verdade? Então, eu tenho aqui, mais uma vez, certo? Um ser, ou um par de seres não vivos, visíveis, concretos, reais, ok? Veja aí que existe uma palavra no mundo, na língua portuguesa, no caso, né, falando aqui do nosso idioma, que nomeia esse ser, essas coisas. Sapato. Então, sapato vai funcionar como um substantivo, vai ser classificado como um substantivo, certo? Agora, veja aí, né? Aí a gente tem uma imagem que tenta representar as cores, certo? Ora, a palavra cor, veja, a palavra cor, certo? Ela nomeia uma coisa que existe no mundo, certo? Essa imagem, né, que traz para os nossos sentidos, né, a ideia de coloração e tudo, é algo abstrato, não é concreto, mas é real, é visível, certo? Embora não seja vivo, é visível, é algo real, mas é abstrato, diferente do sapato que você toca aqui. A cor é uma ideia, a cor é um conceito, certo? Mas você usa a palavra cor para dar nome para algo que existe no mundo, certo? Então, a palavra cor, ou a palavra cores, né, no plural, vai ser um substantivo, certo? Vai ser classificado como um substantivo, ok?
E veja só aí, né? Também aqueles seres, como eu disse no conceito, que são imaginários, certo? Eu lamento informá-las, certo? Disso, meninas, mas unicórnios não existem na vida real, ok? Desculpa destruir o sonho de vocês, mas unicórnio só existe na imaginação das pessoas, ok? Então, veja aí que se trata de um ser dentro do imaginário, um ser vivo, certo? Visível, concreto, mas é imaginário. Mas ele tem um nome. O fato de que ele só exista na imaginação não quer dizer que ele não tem um nome. Ele tem um nome. Qual é o nome que a gente dá para esse ser? O unicórnio. Então, unicórnio, a palavra unicórnio, também vai ser classificada como um substantivo. Entendem? Então, é assim que você vai começar a lidar com esse termo, tá? Que vai ser a primeira classe que a gente... está sendo, né? A primeira classe que nós estamos estudando. Primeira classe de palavras, das 10 que nós temos para ver. Certo? Beleza? Então, substantivo é a primeira. E aí, desde já, é importante que você aprenda comigo como identificar um substantivo. Tá? É óbvio que, por enquanto, já que essa é só a primeira, né, apenas a primeira das classes, praticamente tudo que eu mostrar para vocês vai ser substantivo. Não tem como eu mostrar uma coisa que eu ainda não ensinei, certo? Mas lá na frente, quando a gente já tiver visto 5, 6 classes, né, quando as classes, o número de classificações já tiver aumentado, certo? É importante que você lembre disso que eu estou te falando agora, tá? Então, eu vou te mostrar aqui como identificar um substantivo, certo? Com 3 perguntas importantes, ok? Muito importante. E com uma observação também igualmente importante, tá ok? Então, você está lá na hora da prova, está lá na hora da questão, na atividade, ok? E aí tem uma palavra grifada ali, destacada. E eu quero saber se essa palavra é um substantivo ou não. Como é que você vai fazer? Hã? Ou, de forma diferente, eu te dou uma frase e eu te peço para encontrar na frase os substantivos. As palavras que funcionarem como substantivo, que forem substantivos. E aí, como é que você vai fazer? Tá? Então, presta atenção. Tá? Se você precisar voltar depois, volta. Isso que é bom, né, da videoaula, porque se você não entender, você pode voltar. Se você perdeu, ficou desatento para alguma coisa, você volta e assiste de novo, né? Então, quantas vezes você precisar, assista, até internalizar, ok? Então, qual é a primeira pergunta? A primeira pergunta que você vai fazer é: eu uso essa palavra para dar nome para algum ser no mundo? Tá? Isso é essencial, porque é justamente isso o conceito de substantivo, lembra? Tá? Recebe o nome de substantivo toda palavra usada para nomear os seres que existem no mundo. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, diante da palavra que eu estou analisando, que eu quero saber se é substantivo ou não, é: essa palavra aí, eu uso essa palavra para nomear alguma coisa que existe no mundo? Certo? Lembrando, essa coisa pode ser concreta, abstrata, pode ser uma coisa que você toque, uma coisa que você veja, uma coisa que você só pense ou sinta, certo? Só um sentimento. Pode ser algo visível, pode ser algo invisível, pode ser algo real, pode ser algo imaginário, pode ser um ser vivo, pode ser um ser não vivo, certo? Um ser inanimado. Então, mas a palavra que eu uso para me referir a esse ser, independentemente de que tipo de ser eu esteja falando, eu uso essa palavra para nomear esse ser? Algum ser? Essa palavra eu uso para dar nome. Caixa. Caixa eu uso a palavra caixa para dar nome para uma coisa que existe no mundo, um objeto, né? Carro, né? Felicidade, tristeza, dor, fome. São palavras que eu uso para nomear coisas que eu vejo, coisas que eu sinto, certo? São coisas que existem no mundo, tá? Então, se a resposta for sim para essa pergunta, você vai para a segunda pergunta, tá? Eu posso colocar um artigo, e aí, bora lembrar aí, com certeza, a gente vai falar de artigo esse ano, certo? Inclusive artigo, já estou te adiantando aqui, né? É uma das 10 classes. Olha só que legal, porque eu sei que vocês sabem já artigo, vocês estudaram nos anos anteriores, e eu sei que é um conteúdo tranquilo para vocês, né? Mas artigo é uma das outras 10, é mais uma das outras 10, certo? Então, a gente ainda vai falar um pouco mais aprofundado, de forma um pouco mais profunda, né? Um pouco mais profundamente sobre o artigo, mas não agora. Eu só vou mencioná-los porque eles são importantes para o substantivo.
Então, eu posso colocar um artigo. Quais são os artigos em português? O, a, os, as, uma, uns, umas, né? Eu posso pegar esse artigo, certo? E colocar esse artigo na frente dessa palavra, que eu estou querendo saber se é substantivo ou não, certo? Sem mudar o sentido no texto. Então, tá lá a palavra no texto, o professor está perguntando se essa palavra é substantivo ou não. Eu estou tendo que analisar se essa palavra é um substantivo ou não. Se eu tiro essa palavra do texto e coloco na frente dela um artigo, o sentido que ela tem é o mesmo que estava no texto? Eu consigo fazer isso, colocar um artigo na frente dela e o sentido ser o mesmo? Tá? E aí, se a resposta for sim para essa pergunta, você então vai para a terceira e última, certo? Das 3 perguntas. 3. Eu posso colocar essa palavra e o artigo dela, né? O artigo que vem com ela, no plural, utilizando a letra S, tá? Se eu puder colocar essa palavra no plural usando a letra S, de alguma forma, tá? Ela e o seu artigo, ou ela ou o seu artigo, certo? Então, essa palavra também será um substantivo, tá? Se essa palavra responder sim para as 3 perguntas, para as 3, não pode, a pessoa respondeu sim para 2. A pessoa só conseguir responder sim para 1. Não. Você só vai considerar a palavra como substantivo se ela responder sim para as 3 perguntas. Para essas 3 perguntas. Uma observação importante na terceira questão, na terceira pergunta. Eu posso colocar essa palavra e o artigo no plural utilizando a letra S? Não estou dizendo com essa pergunta que vai ser só a letra S. Pode ser o acréscimo de outra letra também, mas o S tem que estar lá. Quer ver um exemplo? A palavra animal. Bom, a palavra animal. Eu uso essa palavra para dar nome para algum ser no mundo? Claro que sim, certo? Um animal aí, um animal, né? Eu posso colocar um artigo na frente dessa palavra sem mudar o seu sentido? Posso. O animal. Um animal. Tá? Eu posso colocar essa palavra e o artigo no plural, utilizando a letra S? Sim. Você fala, mas professor, não é a letra S, é a letra IS. São 2 letras, professor. Ei, eu estou dizendo aqui que é só o S? Não, eu estou dizendo que o S aparece na hora de fazer o plural. Aparece? Aparece. Aparece o I, professor, mas aparece o S também. Pois é, apareceu o S para fazer o plural junto com o artigo os animais? Então, de fato, respondeu sim para as 3 perguntas. Então, de fato, é um substantivo. Aquela palavra que você está analisando, de fato, é um substantivo. Deu para entender isso daí, gente? Então, são essas 3 perguntas que você vai fazer. Por que que na terceira pergunta eu tenho aí a questão do artigo envolvido? Porque há alguns substantivos que já terminam com a letra S. Tá? Um exemplo, lápis. É mesmo, professor. Lápis já termina com a letra S. Mesmo quando é só um lápis, né, professor? É. Tá? Eu uso essa palavra para dar nome para algum ser no mundo? Claro que sim, certo? Eu uso a palavra lápis para dar nome para um ser no mundo. O ser que eu levo para a escola, que eu anoto as coisas, que eu respondo os exercícios. É um ser não vivo, um ser inanimado, é um objeto, mas é um ser, certo? Eu posso colocar um artigo na frente dessa palavra sem mudar o seu sentido no texto? Posso. O lápis. Um lápis. Não vai mudar, certo? Ele permite que o artigo vá na frente. Agora, olha a terceira aí. Eu posso colocar essa palavra, se a pergunta fosse, eu posso colocar essa palavra no plural utilizando a letra S? Aí você diz assim, lápis não é substantivo, porque ele não vai para o plural, lápis já termina com S. Por isso que está aí a palavra e o artigo. Então, se eu tiver só um lápis, eu vou dizer o quê? O lápis. Não é verdade? Mas se eu tiver mais de um lápis, eu vou dizer o quê? Os lápis. Então, o S que vai marcar o plural, né, o que é mais de um, não vai ficar em lápis nesse caso, mas vai ficar no artigo. Então, é por isso que a terceira pergunta coloca. Eu posso colocar essa palavra e o artigo no plural, utilizando a letra S? Tá? Então, palavra e o artigo. Tá? Seguindo, então, para a nossa observação. Olha só que interessante. Nomes próprios, ou seja, nomes de pessoas, nomes de cidades, marcas, né, de produtos, obras artísticas como cinema, títulos de livro, títulos de peças, enfim, títulos de pinturas, de quadros, né, de artistas. Então, são nomes próprios,
eles sempre se escrevem com inicial maiúscula. Não é verdade? Sempre que você vai usar um nome próprio, vem com letra maiúscula, mesmo que não seja início de frase. Tá? Se você não sabe disso, bom que você não termine o sexto ano sem saber. Então, palavras assim são sempre substantivos. Você não vai precisar fazer as 3 perguntas. Tá? Eu achei um nome próprio no texto, professor. Está com letra maiúscula, inclusive, o início. Eu preciso fazer as 3 perguntas para saber se é um substantivo ou não? Não, você não precisa. Se está com letra maiúscula no meio do texto, é porque aquilo lá é um nome, certo? É um nome próprio, portanto, um substantivo. Ok? Também. Tá? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa vocês vão deixando aí nos comentários, certo? Se não no YouTube, na plataforma. Pessoal, não entendi quando o senhor falou tal coisa. Né? Não entendi isso aqui, então eu vou lá e respondo para você, ok? Para a gente treinar isso daí, eu trouxe mais uma coisa, que aí dessa vez eu lamento, meninos, mas embora eu goste muito, também não é real, tá? Nem mesmo quando saiu aquele aplicativo que parecia tão realista, eles realmente se tornaram parte do nosso mundo. Mas os substantivos nomeiam seres também imaginários, não é? Que foi o que eu falei? Tá? Isso serve para Pokémon, professor? Serve, tá? Claro que serve. E aí eu separei aqui um textinho, certo? Que eu vou ler aqui com vocês vão ver se está certo ou não, a galera que gosta de Pokémon, né? E aí depois eu vou sair daqui do slide e a gente vai lá para o Word para praticar isso que a gente acabou de ver aí, que são as 3 perguntas, certo? Então vamos lá. Pokémon. A série de anime e filmes retrata as aventuras de Ash Ketchum e seu Pikachu em suas viagens por diversas regiões do universo Pokémon. No primeiro episódio, Ash recebe seu Pikachu do Professor Carvalho como Pokémon inicial. Primeiramente, Pikachu ignora os pedidos de Ash, atacando-o frequentemente e se recusando a ser armazenado na forma convencional de transporte Pokémon, a Pokébola. Porém, Ash se arrisca para salvá-lo de um ataque de Spearow selvagens e o leva para um centro Pokémon para curá-lo. Depois do fato, Pikachu começa a se aproximar de Ash e os dois se tornam amigos, mas ele continua a recusar a Pokébola. Pouco depois, Pikachu demonstra um grande potencial que o diferencia de outros Pikachu, levando a equipe Rocket a tentar capturá-lo diversas vezes. Tá? Então, vamos sair daqui e vamos para o Word para a gente justamente colocar em prática aquilo que a gente acabou de ver. Tá? Então aí, eu acho que vocês conseguem ver também comigo, sem problema nenhum. Então vejam. O que eu quero aqui? Eu vou marcar, na verdade, a gente não vai fazer, você pode fazer em casa se você quiser, né? Pausando o vídeo para treinar mais ainda, mas por questões de tempo, a gente não vai fazer isso com toda e cada uma das palavras, mas é só com algumas para você ver como é que funciona, tá? Então imagina aqui que eu quisesse que você retirasse desse texto alguns substantivos, tá? Identificasse nesse texto palavras que funcionam como substantivo, certo? Então vamos lá. Ia começar com o título, certo? Porque veja, Pokémon é uma palavra que você sempre escreve com letra maiúscula. É nome dos personagens fictícios, certo? Então são seres que não são reais, são imaginários, mas são seres, certo? Pokémon também é nome do desenho, Pokémon também é nome do jogo, Pokémon é a marca. Sempre se escreve com letra maiúscula. Então, Pokémon, já o título iria entrar aqui como um substantivo, certo? Tá bom? Aí lá, continua. A série de anime e filmes. Putz, será que filmes entra? Reforço, não estou destacando todos os substantivos, tá? Não teremos tempo para isso, porque substantivo é uma palavra que aparece muito no texto, certo? Praticamente todos os textos que você lê tem lá trocentos substantivos. Então, estou separando aqui alguns só para você ver como funciona, tá? Filmes. Vamos lá. Eu uso a palavra filmes ou filmes para dar nome para algo que existe no mundo? Sim, para aquilo que a gente assiste, né? Uma produção, cinema, a gente chama de filme. Então, eu uso essa palavra para nomear uma coisa que existe no mundo. 2. Tá? Essa palavra admite o artigo na frente dela sem alterar o sentido. Tá? Filmes é o que está aí no texto. E agora eu vou ter os filmes. Os filmes.
Não. Dá para colocar, não alterou o sentido de nada, né? Terceira pergunta. Essa palavra vai para o plural com a ajuda da letra S? Ela já está no plural. Filmes, com S no final. Portanto, aqui, tá? Eu tenho, de fato, um substantivo, tá? Vamos lá agora para aventuras, tá? Aventuras é boa, vamos dizer assim. Tá? É uma palavra boa, aventuras. Vamos lá, primeira pergunta. Eu uso essa palavra para nomear uma coisa que existe no mundo? Sim, a atitude de você se aventurar a gente chama de aventura, ok? Tá, é algo que existe no mundo, uma prática. Eu consigo colocar na frente dessa palavra o artigo sem que ela mude de sentido? Eu nem preciso, o artigo já está aqui, ó. Retrata as aventuras, tá? E terceiro, essa palavra vai para o plural com a ajuda da letra S? Sim, ela já está, inclusive, no plural com a ajuda da letra S. As aventuras. Portanto, aventura será o quê? Também um substantivo, certo? Tudo que está aqui com letra maiúscula nesse texto também já pode ser considerado um substantivo. Lembra que eu falei para você na observação, que é importante? Tá? Vamos seguindo aqui. No primeiro episódio, Ash recebe. E aí, a palavra recebe vai entrar como substantivo ou não? Ok? Pensa comigo. Eu uso a palavra recebe do jeito que está aí para nomear alguma coisa que existe no mundo? Pega lá o meu recebe, por favor. Eu estou precisando tomar um recebe. Eu estou sentindo um recebe aqui dentro. Tu nem viu, apareceu recebe na televisão. Gente, tem alguma coisa no mundo que a gente dá nome para essa coisa com a palavra recebe? Tem alguma coisa... A palavra recebe é usada para dar nome para alguma coisa que existe no mundo? Né? E a resposta é não. Tá? Ela tampouco admite o artigo na frente, ou recebe, recebe, o sentido muda, certo? E também não admite o plural na letra S. Tá? Então, a palavra recebe aqui não seria um substantivo, certo? Ash recebe seu Pikachu do professor Carvalho como Pokémon inicial. Primeiramente, Pikachu ignora os pedidos de Ash, atacando frequentemente e se recusando a ser armazenado na forma convencional. E aí, será que convencional é um substantivo? Eu uso essa palavra para dar nome para algo que existe no mundo? O convencional, a convencional. Não uso. Tá? Presta atenção que convencional até admite plural em S. Convencionais. Mas não responde sim logo para a primeira pergunta. Então, portanto, não será Então, portanto, é ótimo, né? Então, não será considerado um substantivo tampouco. Entenderam, gente, como funciona? Você vai analisando para cada palavra as 3 perguntas. Se a resposta para as 3 for sim, você pode ir marcar selado certinho que aquela palavra é um substantivo. Tá ok? Bom, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, espero que você tenha entendido, certo? Nós vamos retornar na segunda-feira, ok? Com mais uma aula, avançando nesse conteúdo. E eu vou deixar aí na plataforma para vocês páginas que vocês devem estudar, ok? Vocês devem ler, não somente ler, mas estudar, ok? Um beijo do Magro. Te amo a vocês. Tchau.